sistema solar. 8 planetas e mais de 300 luas orbitando o Sol organizadamente. Mas ele não começou assim. O nosso sistema solar tem uma longa história de violência. O sistema solar que vemos hoje são os sobreviventes finais do caos inicial. E no futuro, esse caos retornará. O castelo de cartas, que é o nosso sistema solar, vai desmoronar completamente. Do início ao fim, é assim que os sistemas solares funcionam. Existem bilhões de estrelas na nossa galáxia, a Via Láctea. Uma delas é o nosso Sol. E ao redor do Sol, orbita um sistema de planetas e luas, um sistema solar. O nosso sistema solar é claramente um sistema planetário precioso. E vem a pergunta: haverá outros sistemas planetários como o nosso, orbitando outras estrelas? Para descobrir, Marcy varre os céus com o Keck, um dos maiores telescópios ópticos do mundo. Instalado a 4.000 metros de altitude em Mauna Kea, no Havaí, ele procura sistemas solares distantes e novos. A realidade impressionante é que a nossa galáxia Via Láctea contém mais ou menos 200 bilhões de estrelas. E muitas dessas estrelas têm seu próprio sistema planetário. O nosso sistema solar, com seus 8 planetas principais, não está sozinho. Há outros sistemas planetários parecidos no universo, bilhões deles. É claro que os astrônomos esperam encontrar outro sistema solar com um planeta como a Terra, e já começaram muito bem. Até agora, Marcy e outros astrônomos já descobriram mais de 360 estrelas com planetas em sua órbita. Uma das coisas mais interessantes que descobrimos é que as estrelas tendem a ser orbitadas não por um planeta só, mas por 2, 3, 4, uma série de planetas. Os planetas vêm em famílias, exatamente como a família de planetas que nós temos aqui, em volta do Sol. Pela primeira vez, os cientistas podem estudá-los com certo detalhe. Nós conseguimos observar que os planetas se aquecem ao orbitar o Sol deles. Por exemplo, nós já vimos um planeta esquentar e esfriar ao orbitar sua estrela. Aí percebemos que estávamos vendo o lado diurno e o lado noturno do planeta. Havia uma diferença de temperatura. Estávamos vendo o nascer e o pôr do Sol num planeta de outro sistema solar. Mas aquele planeta não se parece nada com a Terra. E a maioria desses sistemas solares recém-descobertos não é igual ao nosso. Seus planetas são imensos, muito maiores do que Júpiter. Alguns seguem órbitas frenéticas, outros orbitam na direção contrária. E outros ainda se lançam bilhões de quilômetros no espaço e depois mergulham de volta em direção à sua estrela. Alguns orbitam tão perto da estrela que sua superfície se evapora. É, no mínimo, bizarro, se não completamente assustador. Os sistemas planetários mostram uma grande variedade de arquiteturas, tamanhos, massas dos planetas, etc., fazendo com que o nosso sistema solar seja apenas um tipo de sistema planetário entre milhares. Talvez cada sistema solar seja o único de sua espécie. Mas eles têm uma coisa em comum. Todos começam com uma estrela. Primeiro, uma estrela nasce numa nuvem de poeira e gases chamada de nebulosa. Esta é a nebulosa da Águia. Estes são os chamados pilares da criação. E esta é a nebulosa da cabeça do cavalo, um enorme berçário de estrelas. O que estamos tentando descobrir
é o que dá início ao processo de criação das estrelas. Uma possibilidade é que uma explosão de supernova aconteça perto da nuvem. Atingindo essa nuvem molecular, até então inócua. Esmagando-a, espremendo-a, comprimindo-a de forma que a gravidade a domine. Quando a gravidade toma controle, a nuvem começa a encolher, sugando mais e mais gases num gigantesco disco giratório. A gravidade em seu centro esmaga tudo, criando uma bola densa e super quente. Ela fica cada vez mais quente. E de repente, os átomos dos gases começam a se fundir e a estrela se acende. O resto de poeira e escombros forma um disco girando em torno da nova estrela. Ele contém as sementes de planetas, luas, cometas e asteroides. Em 2001, o telescópio espacial Hubble estava varrendo a nebulosa de Orion e fez esta imagem de uma estrela jovem cercada por um desses discos. É a foto do nascimento de um sistema solar. Quando eu vejo essas belas fotos de nebulosas, o que me impressiona é que são fotos de bebê do nosso próprio sistema solar. Nós éramos assim também. Estas imagens borradas abriram as portas para a compreensão de como os sistemas planetários se formam. Temos essa ferramenta maravilhosa e nova, com a qual podemos tirar fotos de planetas bem no momento de sua criação. É uma oportunidade fabulosa de vermos os planetas ao redor de outras estrelas se formando, e assim podemos ter um vislumbre de como nosso próprio sistema solar deve ter sido formado. Nós já entendemos de onde as estrelas vêm, mas não como os planetas crescem a partir de discos de gás e poeira. A resposta veio por acidente, a bordo da Estação Espacial Internacional. O astronauta Don Petit estava fazendo experiências com grãos de açúcar e sal na falta de gravidade do espaço. Stanley Love estava observando no controle da missão quando Petit descobriu o processo pelo qual planetas se formam a partir de poeira cósmica. Um dos muitos projetos científicos do Don era pegar os sacos nos quais guardávamos líquidos e colocar coisas diferentes dentro, como sal e açúcar. Teve um saco em que ele colocou pó de café. Aí ele inflou os sacos e, com essas partículas lá dentro, notou que elas se aglutinavam imediatamente e formavam montinhos. Eu disse: Don, isso é incrível. Você acabou de solucionar um problema de 40 anos de ciência planetária. O astronauta Petit havia descoberto algo importante. Na gravidade zero do espaço, partículas de poeira não se afastam, mas se aglutinam. É assim que enormes planetas são formados a partir de poeira cósmica. As partículas de poeira colidem e se unem e crescem, formando partículas de poeira maiores e depois rochas e depois blocos. Quanto maior o bloco, mais gravidade ele tem. Ele começa a engolir tudo ao redor e a crescer. Ele se torna imenso, mais pesado e consome rochas cada vez maiores. No fim, algumas dessas rochas se transformam em planetas. Foi isso que aconteceu no nosso sistema solar, há 4 bilhões e 600 milhões de anos. Havia cerca de 100 novos planetas orbitando o novo Sol.
colisões eram inevitáveis. Parasitas Assassinos. Nova temporada a partir de quarta às 9, no Discovery Channel. Olá, eu sou o Harris Whitbeck. Visite discoverybrasil.com/race e acompanhe cada etapa desta super corrida pela América Latina. Em Discovery apresenta um sistema com uma falha geológica tão grande que pode ser vista do espaço, onde tribos nômades percorrem caminhos que um dia foram o lar dos nossos distantes ancestrais, onde vastas planícies abrigam a maior migração do planeta. Um lugar que pode desaparecer assim como surgiu, com uma ruptura. Atlas 4D, o grande vale do Rift. Estreia domingo 24 de outubro às 9, no Discovery Channel. No sul do Brasil, a construção de uma usina hidrelétrica. Na Colômbia, o nascimento de uma represa em plena selva e como funciona a distribuição de combustível. Na capital mexicana, uma das obras mais monumentais do país. Em Buenos Aires, o plano hidráulico e a recuperação de um dos teatros mais importantes da cidade. Descubra tudo isso em Como se Resolve. Nova temporada a partir de terça, 26 de outubro, às 8, no Discovery Channel. No início, os sistemas solares são violentos. E o nosso não foi diferente. Ele começou com cerca de 100 pequenos planetas jovens. Mas então, como que de 100 pequenos planetas jovens, ficaram só 8 grandes planetas hoje? Nós encontramos a resposta ao estudar a evolução de outros sistemas solares. Nós vemos sistemas solares formando planetas e, de repente, eles têm esses discos gigantescos ao redor. Esses discos devem ter sido formados em enormes colisões. Se os planetas se chocam e se fundem em outros sistemas, eles provavelmente fizeram isso no nosso. Hoje sabemos que todos os sistemas solares fazem isso antes de se estabilizarem. É assim que eles são criados. O sistema solar agradável e organizado que vemos hoje nem sempre foi assim. No início, alguns milhões de anos após os planetas terem começado a se formar, havia dúzias, talvez até centenas de planetas jovens que ficavam saltando pelo sistema solar. Eles acabavam batendo uns nos outros. Às vezes eles se fundiam e viravam um planeta maior. Às vezes eles destruíam um ao outro e viravam pedacinhos. O tráfego era bem pesado no novo sistema solar, com objetos de todos os tamanhos. As colisões eram certas. Alguns planetas aumentaram de tamanho, assim como as colisões. Eu fico imaginando como seria olhar para cima e observar o céu nos primórdios da Terra. As coisas seriam bem diferentes. Planetas batendo em planetas. Apenas os maiores sobrevivem. Os demais são despedaçados. Algo muito grande atingiu o jovem planeta Mercúrio. Arrancou sua crosta, deixando apenas o núcleo de ferro. E o jovem planeta Terra tampouco escapou. Um objeto do tamanho de um planeta atingiu a Terra na lateral, jogando uma enorme parte de sua crosta para o espaço.